A paz do Senhor, queridos irmãos. Queria agradecer as orações, os irmãos estiveram fazendo por nós, nos colocando diante de Deus durante essa semana que passou. Nós estamos, graças a Deus, nos recuperando bem melhor. Eu queria, hoje à noite, convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6 do Evangelho de Marcos. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido, é o texto da multiplicação, do milagre da multiplicação dos pães. Nós vamos ler apenas uma parte, a parte que nós queremos hoje à noite trazer uma reflexão, que vai do versículo de número 38 até o versículo 44. Versículo de número 38, capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 38 até o versículo de número 44. 38 ao 44. É o final desse episódio, é o final desse relato. E hoje nós temos tantas diversidades, tantos sabores de pães, tantos modelos de pães, que a gente nem se dá conta da importância. A gente quer comer pão, a gente tem brioche, tem pão temperado, tem pão de centeio, tem pão preto, tem pão amarelo, tem pão semolina, tem pão carioquinha, tem pão bengala, tem todo tipo de pão, de modelo, de variedades, de gosto, de sabores. E o pão para a gente se tornou uma coisa tão comum, é apenas aquele alimento que a gente come no café da manhã, ou então a gente come no período da tarde, na hora do lanche. Não é um pão que a gente vai para uma hamburgueria e come com hambúrguer, com cachorro quente. O pão, ele perdeu o valor na história, ele perdeu o sentido, a sua representação que tinha, por exemplo, para o povo judeu. O pão era muito importante na sociedade judaica. Por exemplo, eu tenho aqui o pão que eu costumo partir durante a ceia, um pão que não tem fermento. Era um pão mais ou menos parecido com esse pão aqui, que os judeus usavam como alimento, mas não só como alimento, mas como simbologia da vida, do cotidiano, não é? Simbologia da fé, da comunhão que havia entre eles. Um simples pão, um simples pedaço de pão, um pão redondo como esse, talvez não tão redondo como esse, mas um pão que tinha toda uma simbologia. E Jesus, como um bom judeu, como um bom praticante do judaísmo, como um bom conhecedor da cultura, das tradições e da fé judaica, o pão dizia muito para Jesus, e Jesus, por diversas vezes, usou o pão como ilustração para suas mensagens durante o seu ministério terreno. Por exemplo, quando ele estava no deserto, conta-nos o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que quando Jesus estava no deserto, sendo tentado por Satanás, e Jesus responde a Satanás dizendo o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque as pessoas começaram a valorizar mais as coisas materiais, e de repente o pão tornou-se a simbologia de bens materiais. Mas Jesus também usou o pão no famoso sermão da montanha, no sermão do monte, quando ele fala a respeito da oração. Ele usa o pão como simbologia, e ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á.
E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o filho lhe dará uma pedra? Olha que simbologia interessante a respeito do amor, a respeito da caridade, da bondade, da realidade. Está em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 9. Olha que coisa interessante, quando Jesus está sozinho com seus discípulos, ele descreve a si mesmo, Jesus, como pão. Ele diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, versículo 35. Jesus aqui está dizendo, está trazendo a ideia, está trazendo a mensagem, que Ele é suficiente para satisfazer a mim e satisfazer a você. Foi no partir do pão, durante a última ceia, que Jesus predisse que Judas Iscariotes o trairia. Está registrado, inclinando-se ele sobre o peito do Senhor, ou de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado, o pedaço de pão molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Está registrado em João capítulo 13, versículo 25 a 28. Os discípulos não tinham a menor ideia do que Jesus estava dizendo ao dar a Judas Iscariotes um pedaço de pão molhado com vinho. Mas ele sabia, Jesus sabia, que quando ele entrega aquele pão, era uma simbologia da entrega da sua própria vida, porque a sua hora estava próxima. E houve também uma ocasião em que Jesus usou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão com mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos de pão e de peixes. O Evangelho de Lucas registra assim esse texto que nós lemos em Marcos, a partir do versículo 16 e o versículo 17. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou-o aos seus discípulos para que servissem para toda a multidão. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram até ficarem plenamente satisfeitas. E os discípulos recolheram 12 cestos, repletos de pedaços que haviam sobrado. Eu coloquei todo esse cenário, toda essa informação a respeito do pão, a respeito dos peixes, mas principalmente a respeito do pão, porque eu gostaria que hoje à noite a gente refletisse um pouquinho nesse texto que nós lemos aqui em Marcos, para que a gente pudesse perceber as atitudes de Jesus, os passos de Jesus, ao pegar os pães, abençoá-los, usar aqueles pães para alimentar uma multidão, usar os pães para um propósito que ele tinha no seu coração, suprir uma necessidade, da mesma forma que ele nos abençoa e de que ele nos usa. O texto nos diz que no final havia mais pães e mais peixes do que no início. Eram apenas 5 pães e 2 peixes. Mas no final do episódio, houve uma bênção tão abundante, tão transbordante, muito maior do que a necessidade que estava ali naquele instante. E eu gostaria que hoje à noite a gente fosse capaz
nós pudéssemos aprender aqui lições valiosas, observando o pão, o partir do pão, o abençoar o pão e a distribuição do pão. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês é a lição em que eu tenho que aprender, em que eu tenho que reafirmar, confirmar no meu coração, que toda bênção vem de Deus. Toda bênção vem do Senhor. Para toda necessidade há uma bênção do Senhor, e toda bênção vem do Senhor. Olha o que diz o versículo 41 do nosso texto, diz assim: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, rendeu graças. Por que Jesus renderia graças? Porque Jesus precisava de uma bênção. Havia uma necessidade. Uma multidão precisava ser alimentada. E todo o recurso que tinha era o quê? Apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus precisava que aqueles pães e aqueles peixes fossem multiplicados, para que cada necessidade de alimento de todas aquelas pessoas fossem supridas. É por isso que ele pede a Deus, ele abençoa, ele olha para os céus, ele roga a Deus a bênção de Deus. Jesus não vai ao mercado, como seus discípulos quiseram supor. Ele não foi à padaria mais próxima comprar pão ou farinha e leite para mandar fazer pão. Ele também não olha para os seus discípulos com um ar de quem não sabe o que fazer, em busca de uma ideia salvadora para uma grande necessidade. Ele também não passa a sacolinha pedindo às pessoas que cooperem para que as necessidades das pessoas sejam supridas. O que Jesus faz é pegar o que ele tem, 5 pães e 2 peixes, olhar para os céus e dizer: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esses 5 pães e por esses 2 peixes. Ele sabia que perante o olhar humano, a percepção humana, aquilo não iria suprir a necessidade de uma grande multidão. É por isso que ele não confia na habilidade das pessoas, ele confia na provisão de Deus. Mais tarde, Tiago escreve dizendo o seguinte: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. E nós, e eu e você, o que é que nós fazemos quando nós precisamos suprir uma necessidade? Quando nós estamos necessitando, quando nós estamos precisando de uma bênção? Qual é a nossa atitude? Eu não sei qual é a sua atitude, o que é que você faz, o que é que você pensa, mas eu vou dizer o que é que Jesus nos ensina quando Ele ora a Deus, quando Ele abençoa. Ele está dizendo: nós precisamos ir ao Deus Pai. Jesus poderia simplesmente multiplicar os pães? Poderia. Mas Jesus não perdia a oportunidade de estar ensinando aos seus discípulos. E Ele queria ensinar aos discípulos. Não é porque Ele não pudesse realizar milagre, não é porque Ele não pudesse multiplicar os pães e os peixes. Jesus toma essa atitude por causa dos discípulos e por nossa causa. Ele se dirige a Deus a fim de nos ensinar que assim como Ele foi ao Pai
eu e você também precisamos ir a Deus quando temos necessidade. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que às vezes, para receber uma bênção, eu primeiro preciso ser quebrado. Olha o que diz o texto, ainda no versículo 41. E partiu o pão. Ele partiu o pão. Ele quebrou o pão. Ele partiu o pão. Ele fez o que muitas vezes nós não queremos: partir o pão. Jesus pediu que Deus abençoasse os pães, os peixes, para que toda aquela multidão fosse alimentada. Mas em vez de apenas aumentar a quantidade, imediatamente como resultado da sua oração, a bênção não vem logo depois da oração, a bênção só vem depois do partir do pão. Maneide, tem um trabalho para a senhora aqui depois. Não, pode ficar mais depois do culto. Muito obrigado. Por isso que essa igreja aqui é uma bênção, porque tem gente assim como a irmã Neide. Eu digo assim, eu estou precisando de uma coisa, ela diz, eu já estou a caminho. Partir o pão. É no partir do pão que a bênção acontece, que a multiplicação acontece. Vocês já imaginaram? Se os 12 discípulos estivessem ali, Jesus desse apenas um pão. O pão inteiro é um deles. Quando Jesus quebra o pão, Jesus está ensinando que a bênção é aquela que se multiplica, é aquela que se estende, é aquela que alcança os outros. Mas também ensina, através do quebrar do pão, que nós precisamos ser quebrantados. Porque a bênção está do lado do quebrantamento. Infelizmente, a igreja dos nossos dias só quer o evangelho fácil. Que a bênção chegue logo. Sabe o que o salmista Davi disse? Davi disse assim, foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos. Eu te dou graças, porque eu fui quebrantado, porque no quebrantamento eu pude aprender a respeito de ti e da tua lei. Talvez a grande bênção que você está precisando, ela só venha depois do seu quebrantamento, depois de você se quebrar, como Jesus quebrou esse pão. Terceira lição que nós aprendemos nesse episódio é que a mesma bênção que eu estou pedindo é a bênção que Deus quer que eu abra mão dela. Eita, agora o bicho pegou. Agora o negócio pegou. O que Jesus queria? O que Jesus queria? Que tivesse pão e peixe para alimentar a multidão. Olha o que ele diz. Depois que ele ora, abençoa, ele quebra o pão, ele entrega o pão que o alimentaria, que satisfaria a sua necessidade pessoal, física. Ele entrega o pão para que o pão seja distribuído entre o povo. A seguir os entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. Da mesma maneira, repartiu 2 peixes entre toda
a multidão. Certamente Jesus e os seus discípulos estavam famintos, talvez tão famintos ou mais famintos do que a multidão. Eles tinham também necessidade. Jesus poderia ter pego aqueles 5 pães e os 2 peixes, ter ido para um lugar isolado, se fechado com seus discípulos e dizer assim: bem, nós temos 5 pães e 2 peixes, nós somos em número de 12, eu não preciso me esforçar tanto aqui, porque a quantidade é menor, então transformar 5 em 12 é mais fácil, 3 em 12 é mais fácil, vamos resolver a situação aqui entre nós. Mas veja a sucessão dos acontecimentos. Jesus pediu uma bênção dos céus, a bênção dos céus veio depois do quebrar, do partir dos pães, e agora ele pede que os seus discípulos deem a bênção que ele recebeu ao povo, às pessoas. Em nenhum momento você vê Jesus dizendo assim: comam vocês primeiro e depois passem para o povo. Vamos comer aqui nós primeiro e depois o que sobrar, vai sobrar com certeza, Jesus sabia disso, e nós vamos servir ao povo. Mas Jesus sabia que a maior bênção para os seus discípulos e para aquele povo viria depois que o pão e os pães e os peixes fossem dados ao povo, porque tinham sido abençoados por Deus. Sabe, uma grande lição que a gente aprende aqui é que na maioria das vezes nós não alcançamos as bênçãos que desejamos, que deveríamos receber, porque nós não estamos dispostos a abrir mão dessas bênçãos que são de Deus e que Ele nos dá. Pode ser que hoje à noite você esteja aqui necessitando de uma grande bênção na sua vida. E provavelmente a lição mais dura e mais radical que você precisa aprender é estar disposto a abrir mão da bênção que você precisa. A grande bênção veio para os discípulos somente depois que eles abriram mão dela. Jesus pegou pedaço para cada discípulo, peixe, foi dando para cada um, e à medida que eles tiravam pão, tinha pão de novo. Tiravam pão e tinha pão de novo. Tirava peixe, mas era apenas um pedaço, era apenas um, e agora eles davam e o cesto não ficava vazio, eles abriam mão da bênção que haviam recebido e davam a bênção para outra pessoa e recebiam mais e mais bênçãos. Sabe quantos cestos sobraram? 12, um cesto para cada discípulo. A quarta lição que nós precisamos aprender é que nós não podemos viver da bênção dos outros, porque Deus tem bênçãos para a minha própria vida. Não viva da bênção dos outros, não fique querendo a bênção dos outros. A sua bênção é a sua bênção, a bênção do irmão que está do seu lado é dele, Deus destinou para ele, Deus trouxe para ele, pertence a ele, não é sua, é dele, Deus deu a ele. Não fique querendo a bênção do outro, não. Olha o que diz o versículo 42. Todas as pessoas, vou ler de novo. Todas as pessoas comeram à vontade, tinha bênção, sobrando para todo mundo. Por que você está querendo a minha? Por que eu vou querer a sua?
a fartura no celeiro de Deus, a fartura na casa do Senhor, a bênção transbordante, sobrando para cada um de nós. Porque é que nós vamos querer a bênção dos outros? E sabe o que diz o texto? E ficaram satisfeitas. A multidão comeu, ficaram fartos, satisfeitos. Sabe por quê? Porque eles estavam supridos pela bênção que Jesus recebeu. A bênção não era da multidão. Não foi a multidão que ergueu os olhos para os céus e pediu a Deus uma bênção. Foi Jesus. A bênção não foi dos discípulos. A bênção era de Jesus. Quem orou e quem pediu e quem agradeceu foi Jesus. Mas todas as pessoas comeram à vontade, ficaram satisfeitas. É bom a gente parar de viver da bênção dos outros ou querer a bênção dos outros. Chega de querer viver da bênção alheia. Viva da sua própria bênção. Viva do próprio suprimento que o Senhor te dá. É tempo de mudar. É tempo de pedir que Deus derrame as suas bênçãos sobre a sua vida. E esteja disposto a abençoar as outras pessoas. E a quinta e última lição. Eu quero que você saia daqui com uma convicção hoje à noite. Que quando Deus resolve abençoar a sua vida, quando Deus quer abençoar a sua vida, quando Deus se move em sua vida, Ele não vai deixar nenhuma dúvida que é dele, somente dele, todo o trabalho em sua vida. Olha o que diz os versículos 43 e 44. Em seguida, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Ora, os que comeram os pães eram 5.000 homens. Não havia a menor dúvida de que havia um mover de Deus, um agir de Deus, diretamente naquela situação. A necessidade era imensa. Como alimentar mais de 5.000 bocas? Com 5 pães e 2 peixes. Como? Paulo escreve assim em Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Pode ter certeza, quando Deus abençoar a sua vida, quando Deus derramar bênção sobre a sua vida, você e todo mundo vai saber que é Ele, Deus, que está fazendo, porque Deus não faz nada pequeno. Hoje à noite você pode ter vindo aqui nesse culto, pode ter entrado aqui nesse santuário, precisando de uma bênção do Deus Todo-Poderoso. E você está disposto a ser quebrado, a ser quebrantado, a deixar Ele fazer uma grande obra na sua vida? Você está vivendo uma situação que ninguém pode te ajudar? Pois deixa eu dizer, esse é o tipo de situação em que Jesus gosta de agir, quer agir e pode agir. E dessa vez, não é a multidão, não são um grupo de amigos, não é o grupo de amigos com quem você se relaciona, é
Você e Deus. Você vai pedir a Deus para te ajudar? Você está dizendo até hoje que não tem recursos. E Jesus está perguntando para você: o que é que você tem na sua mão? O que é que você tem aí? Qual é a sua habilidade? Qual é a sua capacidade? Que talento você tem? Pois Deus quer abençoar esse talento que você tem. Porque Deus quer transformar esse talento numa grande bênção. Você está disposto a abençoar os outros com esse talento, com esse dom, com essa capacidade, com isso que você tem nas mãos? Ou deixa eu dizer, Ele vai usar isso que você tem, esse talento, esse dom, essa habilidade, essa capacidade, e Ele vai transformar numa grande bênção. Mas Ele quer que você saiba que é Ele que vai te abençoar, que a bênção é dEle. Jesus tinha tanta certeza da multiplicação dos pães e dos peixes, que Ele deu graças, Ele agradeceu. Fique de pé nesse instante na presença do Senhor. Eu fico... Não está na Bíblia isso, não está registrado. Mas não é pecado imaginar, porque a gente imagina tanta coisa, a gente pensa tanta coisa. Mas eu fico imaginando a cara do discípulo, quando Jesus disse assim: por que você mesmo não faz alguma coisa por eles? Por que você mesmo não os alimenta? Discípulo, pãezinhos e uns peixinhos, uma criança, um garoto trouxe aqui. Para o discípulo não era nada, mas aqueles pães e aqueles peixes era o que Jesus precisava para fazer o milagre. Uma das grandes diferenças entre Jesus e os discípulos foi a atitude. Os discípulos viram nos 5 pães e nos 2 peixes um problema. Jesus viu nos pães e nos peixes a solução. Nós não temos nada. Jesus dizia: nós temos tudo. Nós temos pães e peixes. Nós só vamos multiplicar, nós só vamos melhorar a quantidade, nós vamos aumentar o que nós já temos. E quando o discípulo dizia: isso aqui não é capaz, ele disse: mas é com isso aqui que nós vamos resolver. Isso aqui não traz solução para a necessidade. Ele diz: a necessidade vai ser suprida por isso aqui. Às vezes, o que a gente mais precisa está na nossa mão. É porque a gente não sabe ser grato. Nós não sabemos ser agradecidos e abençoar as pessoas, abençoar os outros. Qual é a sua necessidade? Qual é a bênção que você está precisando hoje à noite? Você está disposto a abençoar os outros também com a sua bênção? A estender a bênção que você pede, se você receber, a vida dos outros, a repartir. Então Deus, hoje à noite, Deus quer fazer um milagre.